servir ao Senhor com alegria, né? E apresentarmos diante dele com cânticos. E nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor está no nosso meio, está aqui conosco. Uma prova de tudo isso é que nós estamos aqui para adorar o Senhor, para servir a Ele, com muita alegria nos nossos corações, né? Independente de todas as coisas, nós servimos ao Senhor com alegria, porque Ele é bom, Ele é amável, Ele é adorável, né? Ele está no controle de todas as coisas, no controle da nossa vida. E é por isso que eu convido a todos que estão aqui neste momento a se colocarem de pé. Nós iremos fazer uma oração nesta noite, agradecendo ao Senhor, colocando diante dele os nossos anseios, a nossa alegria também, né? Porque Deus tem nos dado grandes coisas, né? Se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós. Vamos colocar de pé, queridos, vamos fazer uma oração. Nós possamos colocar nossas vidas diante de Deus, diante do seu altar. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos. Ó Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Foi o Senhor que preparou para cada um de nós, para juntos, ó Deus, servir ao Senhor com alegria, de apresentarmos a Ti, Senhor, um cântico novo, de estarmos aqui, Senhor, com os nossos corações cheios de grandeza, sabendo que foi o Senhor, ó Pai, que nos conduziu, Senhor, que marcou esse encontro com cada um de nós, que nos deu vida, que nos deu, Senhor, saúde para estarmos na Tua casa, para Te servirmos, ó Pai, com alegria. Ó Deus querido, nós estamos felizes de estarmos na casa do Senhor, de estarmos reunidos, ó Deus, com os irmãos, de estarmos, Senhor, sentindo a Sua presença neste lugar. Nós queremos, ó Pai, Te dar o melhor. Nós queremos, Senhor, Te adorar ao Senhor com alegria, ó Deus. Ó Senhor Jesus, aqueles irmãos que estão a caminho, que o Senhor os traga em segurança, que o Senhor os conduza até a sua casa. Aqueles, ó Pai, que desanimaram, Senhor, de certa forma, que o Senhor levanta, que o Senhor sacode, Senhor, faça eles sentir o desejo, Pai, de estar na Tua casa. E aqui, Senhor, é o melhor lugar, onde nós podemos sentir a Tua presença, onde podemos até chorar na Sua presença, nos alegrarmos, cantarmos, entoar louvores ao Senhor, dar glórias a Ti, Te exaltar, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor faça a Sua obra, como diz aquela palavra, aquele que começou a boa obra, aquele que irá terminar em nós. E é por isso, Deus, que nós nos colocamos em Tuas mãos. Enche, Senhor, este lugar da Tua glória, que nós possamos sair daqui felizes, que nós possamos sair daqui, Senhor, com desejo de voltarmos todos os dias na casa do Senhor, de estarmos, Deus, na Tua presença, de sentirmos, ó Pai, a Sua graça abundante sobre cada um, ó Deus. Oh, Pai querido, a Sua graça nos basta, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, quando ele reconhece ali, meu Deus, que a bondade do Senhor é maior do que todas as coisas, só do Senhor ter nos dado um fôlego de vida, Senhor, de estarmos, ó Pai querido, Te adorando nesta noite, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém. Nós queremos adorar o Senhor com o hino do nosso cenário 319, que diz: porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor enviou, né? Deus enviou
seu Filho amado, para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, bem sei então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que um dia o rio cruzarei e com ardor batalharei, verei a vida triunfando invicta, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus, né? Nossa vida está nas mãos do Senhor, aquele que vivo está, né? Eu quero estar lendo junto com os irmãos Josué 24, o capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Diz assim o texto. Amém, irmãos? Espero os irmãos encontrarem ali.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Diz assim: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. É interessante que quando Josué descobre aqui no meio do povo, né, que esse povo ainda cultivavam ali os deuses dos seus antepassados, ele convoca ali o povo, faz uma reunião entre todos, né, que estavam juntos ali, e ele começa a colocar diante do povo os feitos de Deus, o que Deus havia feito para este povo, e mesmo assim este povo ainda estava aborrecendo a Deus. Ele diz mais na frente, quando começa aqui o capítulo, quando ele fala sobre quando Balaão iria amaldiçoar o povo, e Deus então estava intervindo pelo povo e não aceitou que Balaão então amaldiçoasse o povo de Israel. Então, Josué começa a expor diante das pessoas tudo aquilo, né, que Deus havia feito para eles, e por que então este povo ainda tinha deuses em suas vidas. E ele então faz um intimato grandioso aqui no versículo 15, quando ele diz assim: vocês querem esse Deus ou vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados? Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor nosso Deus. Josué então coloca ali diante do povo com autoridade ali, quando ele diz para aquele povo: se vocês não quiserem servir ao Deus, nosso Deus, então sirvam aos deuses dos seus pais, mas eu não, eu serei diferente, eu e a minha família, nós iremos servir a este Deus grandioso, este Deus que fez tantas coisas boas por nós. Deus havia tirado o povo do Egito, Deus havia colocado o povo ali com tantas coisas boas que o Senhor fez, né? O Senhor dava comida para este povo, mesmo no meio de um deserto, onde não havia nada. O Senhor providenciava tudo para que eles ficassem bem, tranquilos, né? Então, o povo então se coloca e diz: não, nós serviremos ao nosso Deus. E nós vemos que isso é maravilhoso, queridos, também em nossas vidas, né? Servir ao Senhor, nosso Deus de verdade. Não servirmos o mundo e a Deus ao mesmo tempo, não. Escolhermos servir ao Senhor, nosso Deus, né? Ele é o melhor caminho para nós. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Então que nós venhamos nos colocar diante de Deus com alegria, servir a Ele, mesmo que a nossa vida talvez não esteja tão bem, mas a melhor coisa é servir ao Senhor, viver diante de Deus, né?
Eu falo isso com alegria no meu coração, porque eu sinto a presença do Senhor em minha vida. Eu sinto que Deus, Ele está cuidando de todos os detalhes que eu preciso, né? Que nós precisamos. É por isso que eu adoro o Senhor. E creio que você também adora este Deus. Vamos adorar o Senhor cantando nesta noite, né? Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar a Ele, servir com alegria. Glória a Deus. Se não for para te adorar, né? Para que nós nascemos ou para que nós estamos aqui. Adorar o Senhor com alegria. Aleluia, Jesus. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Nós estamos aqui, ó, Senhor, diante do trono, Senhor. Quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Aleluia. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou estamos aqui diante do trono, Senhor. Quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar.
Nós estamos aqui para adorar o Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Continue adorando a Ele. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Deus. Usa-me, Usa-nos, ó Deus. sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Quantas situações, né, o Senhor tem tirado muitas pessoas.
né? Como a minha prima estava numa situação terrível, até mesmo entubada. Mas Jesus entrou ali com providência, né? E tirou ela daquela situação de morte. Porque Jesus com certeza tem algo na vida dessa pessoa. E quantas situações o Senhor tem nos tirado. Tem nos tirado do lamaçal do pecado. Tem nos tirado deste mundo terrível. Porque nós somos o milagre do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor tem preparado para cada um de nós uma morada, na qual nós iremos morar com o Pai. Aleluia, Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia, Jesus. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Deus. Tu és santo, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aleluia, Jesus. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero, ó Deus. Quero te amar mais, Senhor. 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 Eu quero, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar, ó Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Aplaude o Senhor. Aleluia. Queremos amar mais o Senhor, né? Cada dia das nossas vidas, nós amando e servindo ao Senhor com alegria. Amém, amados?
Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, né? Bom estarmos na casa do Senhor. Tem algum irmão que deseja oportunidade? Louvar o Senhor, contar um testemunho nesta noite? Aleluia, né? Santo é o Senhor nosso Deus. Se não há, né? Nós iremos então ofertar e dizimar na casa do Senhor nosso Deus. É tão importante, né, quando nós lemos aquele Salmo 116, que o salmista ali adora o Senhor e ele começa então a pensar na sua vida o que ele iria então dar ao Senhor por tantas coisas, né, que Deus havia feito em sua vida. E nós vemos que desde o rei Salomão, tantas coisas que Deus acrescentou na sua vida ali, né? Quando ele pede sabedoria a Deus, Deus lhe entrega muito mais do que sabedoria, né? O Senhor entrega também riquezas para aquele homem, entrega sabedoria para que ele governasse bem aquela nação, aquele povo que Deus havia colocado em suas mãos, né? Quando ele faz aquela oração pedindo para Deus somente sabedoria, eu acho interessantíssimo, porque talvez muitas pessoas, quando vão pedir algo para Deus, primeiramente, né, nós pedimos que Deus melhore nossas condições financeiras, para que Deus melhore, né, nossas vidas, mas ele fez o contrário, né? Ele pede então ao Senhor sabedoria para conduzir aquele povo, para lidar, né, com aquelas questões. Nós temos tantas questões que ele soube exatamente conduzi-las, né? E Deus faz muito mais em sua vida. Deus lhe dá riquezas, né? Porque o Senhor é dono de todas as coisas. E nós não pedimos riquezas ao Senhor, nós pedimos que Ele conduza a nossa vida segundo aquilo que nós precisamos, segundo as nossas necessidades, né? Porque tudo aqui é vaidade, tudo é passageiro, né? E que nós iremos levar para Deus, né? Que nós possamos nesta noite dar o nosso melhor ao Senhor, né? Aquilo que você propôs no seu coração de trazer, seus dízimos, suas ofertas, que seja com alegria, que seja com amor diante de Deus, né? Pelos benefícios, pela bondade que o Senhor tem feito em suas vidas. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé novamente. Nós iremos fazer oração e depositaremos na casa do Senhor aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Tu és digno, Senhor, de toda honra e de todo louvor. Agora, ó Deus, também o momento que nós iremos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós colocamos, ó Deus, o Teu povo diante de Ti. E que eles, ó Deus, sejam prósperos a cada dia mais. Que o Senhor os abençoe, Senhor, segundo a Tua vontade sobre nós. E nós nos colocamos, Deus, na Tua presença. E pedimos ao Senhor que no emprego, Senhor, seja também, Senhor, que seja, Senhor, também multiplicado na vida de cada irmão, Senhor, aqueles que têm uma empresa, aqueles, Senhor, que eles possam prosperar, Senhor, diante de Ti. Ó Deus, que haja emprego para as pessoas, que haja, Senhor, abundância, ó Deus, mesmo em meio a tantas coisas que vivemos. Mas o Senhor é o Deus da promessa, o Senhor é o Deus da justiça. E nós colocamos, Pai, em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que abençoe o Teu povo, que multiplica, Senhor, na vida de cada um, e que eles sejam prósperos a cada dia, e que eles, meu Deus, tirem os seus dízimos, as suas ofertas com alegria diante do Senhor, sabendo que foi a Tua bondade sobre cada um, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós colocamos em Tuas mãos, e o Senhor os abençoe grandemente, ó Deus, e que seja tudo para a honra e a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos possam ofertar.
e dizimar, né, com alegria nos seus corações. Amo o Senhor, o meu Salvador, anelo tê-lo, me junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, o meu Salvador, anelo tê-lo, me junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, né? Mais uma vez nós podemos louvar e adorar o nome do Senhor, que é bendito e eternamente sempre será, porque Ele é Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, palavra do Senhor, brevemente, e nós podemos juntos refletir sobre ela. Se você trouxe a sua Bíblia e pode acompanhar a leitura, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 24, aleluia, glória a Deus. Retorno aqui, Lucas. Diminui um pouquinho o retorno do microfone. Glória a Deus. Mateus 13, 24. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra: propôs-lhe Jesus outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse:
O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixe crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, atai-o em molho, para que queima, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aleluia, até aqui no verso 30. Glória a Deus, aleluia. Pai querido e amado, nós pedimos, Senhor amado, a Tua graça em nós, na nossa vida, na nossa igreja, sobre o Teu povo, nessa noite. Pedimos, Senhor, que conceda, ó Deus, no poder da Tua palavra, a espiritualidade e, ó Deus, do Teu Espírito sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus, oramos, agradecemos ao Senhor e em Tuas mãos está a minha vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse texto que nós lemos, primeiramente falando sobre o capítulo 13 de Mateus. O capítulo 13 de Mateus, ele é composto por 4 parábolas. É interessante que essas 4 parábolas ilustrativas que Jesus disse, tudo tem a ver com o plantar, com a semente, com o crescer, com o frutificar e com o colher. Na primeira parábola do capítulo 13, nós vemos Jesus que ele diz para que um semeador saiu a semear a semente. E quando esse semeador saiu a semear a semente, ele semeou em vários lugares. Semeou numa terra boa, numa terra pedregosa, cheia de espinhos, o espinho sufocou, semeou em cima das pedras que tinha pouca terra, a raiz não teve profundidade, morreu. E outro lugar que ele semeou, as aves veio, comeu a semente, e por fim ele semeou em uma boa terra que produziu. A segunda parábola é essa que fala do trigo e o joio, é que nós acabamos de ler. Que vai falar que um semeador saiu a semear a sua semente e foi embora para sua casa. Quando a semente germinou, então os empregados foram lá e observaram então que havia outro tipo de planta que havia nascido junto com o trigo. Apesar de em vários relatos nós conhecer que a história diz que o joio é fisicamente parecido com o trigo antes da colheita, somente no ramo é parecido. A terceira parábola desse mesmo capítulo diz que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. É interessante a gente reparar isso. E o grão de mostarda ele é apresentado como uma das menores sementes, que quando nasce e cresce se torna uma das maiores árvores. E a Bíblia disse nessa parábola, no capítulo 13 ainda aqui, até os ninhos, Jesus disse que era possível os passarinhos construírem os seus ninhos sobre esta árvore também. A quarta parábola, Jesus fala, por último, nesse mesmo capítulo, sobre o fermento. E ele faz uma comparação, usando que uma mulher poderia pegar 3 medidas de farinha e com um pouquinho de fermento levenda toda a massa. Quando eu estava lendo esse texto, primeiro, ao ler o capítulo inteiro, eu comecei a refletir e a pensar o que seria tantas as coisas e tantos os significados para nós compreender a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o que Ele quer que nós vivemos neste mundo. Tudo tem um sentido, nada foi em vão. Mas o que me chama a atenção foi quando os discípulos disseram para Ele explicar estas parábolas, e então Ele chama os discípulos de um lado e explica tudo para eles, para que eles possam conhecer, e fala assim: a vocês foi dado o poder e a sabedoria do conhecimento. Quer dizer assim, a vocês foi dado pelo meu Pai a oportunidade de conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, ou tem libertado vocês. Mas bem-aventurado é aqueles que não tiveram essa oportunidade, mas param para ouvir. E ele começa a falar daqueles que são
que tem ouvido, mas não ouve, que tem, né, olhos, mas não vê. Ele começa a falar estas coisas. Isso me chama a atenção, queridos, quando nós olhamos para o texto e para o contexto aqui, e nós vamos ver que Jesus, ele está ainda nos nossos dias ensinando muito para nós. Nós vivemos em tempos difíceis, terríveis, de ser inserido como igreja em meio a uma sociedade que está corrompida, o coração endurecido, muitas pessoas sofrendo perseguições por causa das coisas do mundo, e vem contrariando o Evangelho, e vem trazendo para as igrejas, eu posso dizer assim, uma diversidade de pensamentos e uma diversidade de ideias que talvez tenham distorcido o verdadeiro Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Uma delas, por exemplo, pessoas que vivem hoje, nós podemos colocar hoje, nessa noite aqui, um exemplo bem comum, bem tradicional, dizendo assim, a pessoas que se dizem vir à igreja, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas no fundo, quando nós assustamos que não, nós descobrimos alguma coisa que não tem nada a ver com crente, mas ele está lá, ele faz parte. Eu aprendo com esta parábola do trigo e do joio, que tudo faz parte para um propósito de Deus. Tem coisas que vai acontecer no meio da igreja, que vai ser tudo certinho, vai dar tudo certo, nós vamos olhar, e outras aparentemente estão certas, mas no final não estão certas. Mas Jesus, ele dá um ensinamento, e que serve para nós como ministro, como dirigentes de igrejas, como qualquer um outro, olhar e observar para o lado positivo de Jesus, dizendo assim, não incomode muito com estas coisas, deixa quietinho. Aparentemente ele parece, mas na hora da colheita, aí nós reconhecemos ele. Então o perigo que há dentro das igrejas, o perigo que há em meio à sociedade é grande. E às vezes nós nos preocupamos e nos sentimos até um pouco contrariados quando nós nos deparamos com situações parecidas. Olha, mas aparentemente estava tudo certinho, de repente eu fui ver, não era aquilo. De repente eu fui perceber, meu Deus, eu fiquei abismado, fiquei espantado com o que eu encontrei, porque o fulano de tal era um camarada assim, parecia um trigo de verdade, mas ele só estava inserido no meio do trigo. Mas verdadeiramente Jesus nos ensina que isso não faz parte da minha vida, não pode fazer parte da sua vida. Nós não podemos olhar tanto para isso, porque o dia da colheita vai chegar. E me chamou a atenção quando eu fiquei meditando sobre essa palavra, e me veio assim à mente de vários casos, várias situações que a gente já conseguiu presenciar. O caráter, as pessoas, o caráter das pessoas, o compromisso das pessoas, o que é fidelidade com Deus, o que é se colocar à disposição de Deus. E eu fiquei pensando nessas sementes. E posteriores a isso, eu comecei a perceber, ou até imaginar o qual seria o nível dessas colheitas. Meu irmão, às vezes hoje nós estamos aqui e observando tantas estas coisas e aprendendo também, nós vimos que o mundo em que vivemos é muito apropriado para nós encontrar estas coisas. Mas uma coisa que me traz paz no coração e que me faz com que eu levante a cabeça e siga em frente, é porque quando Jesus fala desta parábola exatamente do joio e do trigo, ele não condena os semeadores. Porque os semeadores haviam feito a sua parte. Os semeadores já tinham cumprido a sua missão. Eles estavam dormindo. O inimigo veio e plantou junto com ele. Eu aprendo que às vezes, tantas pessoas que nós ensinamos, discipulamos e fazemos tantas coisas, lutamos para que a pessoa caminhe. De repente,
aquilo não dá muito certo. Por quê? Porque o inimigo vem sorrateiramente, lança sua semente e planta no coração dessa pessoa. E essa pessoa se torna um joio. E sempre está no meio do trigo. Mas não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós. Mas o Senhor falou que Ele vai vir. E no dia que Ele vier, Ele vai enviar os ceifeiros para colher. E primeiro, o joio, amarrados em feixe, vai ser lançado no fogo, onde há choro e ranger de dentes. Por isso, irmão, nós olhando para tudo isso, nós precisamos entender que esse significado tem muito a ver com o contexto dos nossos dias. Pessoas de coração duro, pessoas que não querem se render verdadeiramente aos compromissos com o Senhor. É meio termo, vive dividido, não consegue entender o reino de Deus. E essa parábola ela aponta para uma realidade existente do mal entre o bem no reino e os determinados estágios que ela apresenta. O mal se alastra de uma forma tão sorrateira que é praticamente impossível diferenciá-lo. É praticamente impossível diferenciá-lo. Nós olhamos hoje para essas coisas estão sorrateiramente entrando na vida das pessoas, que parece que tudo é normal, tudo pode, tudo não tem problema nenhum. É um misticismo na vida das pessoas, é um evangelho místico, é umas pregações místicas, ninguém fala mais a verdade, ninguém está querendo falar que Jesus falou aqui que Ele vai vir separar, ninguém está querendo falar mais que Jesus vai voltar e vai vir o ceifeiro, os anjos do céu, vai vir, vai colher e vai jogar no fogo aqueles que não forem trigo para o reino de Deus, que forem joios. Ninguém está querendo falar, porque é fácil falar outras coisas, é fácil chegar aqui na frente e dizer assim, olha, mas que coisa boa, você vê aqui, Jesus está contigo, está te abençoando, Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas quando a gente vem aqui e fala assim, olha, o Senhor quer que você conserte as veredas da sua vida, para que você possa morar no céu, são as palavras difíceis de ouvir e chata de dizer, mas é o que eu quero dizer para nós nessa noite. Nós precisamos viver isso. O significado dessa parábola também, ela revela a verdade de que o Filho do Homem, Ele cuidará através de seus anjos, de separar os bons dos maus. Nesse dia os ímpios serão tirados do meio dos redimidos. Os filhos do maligno serão perfeitamente distinguidos dos filhos de Deus e serão lançados num lugar de tormento. Aleluia. Mas os fiéis, esses entrarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todo sempre ao lado do Senhor. Eles não brotarão como uma erva daninha no campo, ou como o joio, mas foram plantados pelas mãos do grande semeador. Eles são frutos da boa semente. A boa semente jamais resultará em praga. Apesar de muitas vezes terem que dividir a lavoura com o joio, o celeiro daqueles que plantou está reservado exclusivamente para receber. A parábola significa isso. E algumas lições para nós aprender nessa noite sobre o joio e o trigo. Jesus inclui esta parábola com as conhecidas palavras que tem ouvido para ouvir, ouça. Ele inclui isso. No versículo 43, ele disse assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os justos resplandecerão. Certamente, a parábola do joio e do trigo, através do seu significado central, nos ensina a valiosa lição que devemos estar atento e ouvi-la. A palavra do Senhor. Primeira coisa, a necessidade da paciência diante do joio. É tão difícil, né?
Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, assim, de repente você encontra alguém que você conhece, que você pensa que ele é trigo, que ele é de verdade, é um crente verdadeiro. Daqui a pouco você se decepciona com ele porque no fundo não é nada. E aí Jesus fala que é para nós termos paciência, porque a culpa não vem em nós, não somos culpados, mas no dia do juízo isso será explicitamente revelado a todos. A principal lição que devemos tomar na parábola do joio e do trigo diz a respeito da paciência, então. Precisamos ter paciência. É uma ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo. Isso fala exatamente disso. Mas, ao contrário do que alguns pensam, esta não é uma ordem para que o pecado seja tolerado no meio da igreja. Muito ao contrário, talvez, daquilo que nós pensamos assim, já que é preciso tolerar o joio, nós precisamos tolerar o pecado. Não, de forma alguma. Precisamos exortá-lo, segundo a palavra de Deus. Mas se esse não receber a exortação como provém, ele então continuará sendo aquilo que ele quiser até o dia da colheita. O joio ele está misturado no lugar do trigo. Satanás, ele sempre empenha em se falsificar a mensagem, ao falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que os seus representantes aqui na terra se misturem no meio do verdadeiro povo de Deus. Nós não estamos livres disso. Isso é a obra dele. E o interessante é notar que o joio foi semeado numa lavoura vizinha, de onde o trigo foi semeado. E o joio semeado pelo maligno está no meio das igrejas hoje, no meio do povo de Deus, visivelmente. Nós conseguimos saber disso. Ele se mistura e se torna muitas vezes imperceptíveis, porque ele parece muito com o trigo. Busca entrelaçar as suas raízes, com o intuito de fazer com que os verdadeiros crentes tropecem em seus enganos. E portanto aqueles que professam o falso evangelho se parecem com trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Eles jamais poderão ser genuínos e embaixadores do reino de Deus, pois são agentes de Satanás, diz o texto, diz a parábola sobre estas coisas. O joio será definitivamente separado do trigo. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, esta aparente união não será definitiva, como foi dito o joio, que o joio cresce da mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra. Ele recebe os mesmos nutrientes, os mesmos cuidados, a mesma água, mas um carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte. Por ocasião do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. Quando nós falamos disso aqui, eu estava pesquisando sobre o joio. O joio diz que misturado pouca quantia dos seus grãos em uma porção de farinha de trigo, ela é capaz de causar alucinação em quem come a farinha. Ele é um veneno, o grão. E o grão do joio não é parecido com o do trigo. Eles têm diferença no grão. Agora, na árvore, a árvore de si, a planta em si, parece-se muito. Mas quando amadurece, o trigo é flexível, é fácil de mexer e o joio é duro, é rígido. Eu não sei, quando a gente fica pensando essas coisas e analisando essa assimilação lá, e essa ilustração, né, até melhor que Jesus estava fazendo para aquele povo sentado na beira da praia e ele num barquinho, porque nesse dia juntou muitas pessoas, ele teve que entrar no barco e ir para a água para falar essas mensagens. E eu fico pensando, a revelação divina, né, direta do céu a Jesus para ensinar isso para as pessoas, para usar esta ilustração de duas plantas aparentemente parecidas e no final tem muita diferença. O trigo é maleável, é fácil de mexer, quando já no ponto de colheita o joio é rígido, é duro.
Por isso eles falam, corta primeiro ele, porque agora você vai cortar ele e não tem mais perigo de estragar o trigo, porque agora está visível. Agora, quando ele está novo, em formação, em plantação, é muito perigoso você mexer com o joio que está no meio do trigo. Certa vez um pastor amigo meu, ele repreendeu uma jovem devido a um pecado. E ele tinha razão de falar, mas ele foi repreender a jovem, a família inteira saiu da igreja. E quando eu estava lendo, eu lembrei dessa situação, porque essa situação eu tive uma certa participação numa reunião que foi colocada essa situação, e eu me lembrei desse caso, e fiquei pensando, olha aí, é verdade, né? Tivesse deixado quieto o joio ali, de repente ele talvez não ia permanecer, não ia aguentar, ia sufocar, ia morrer, quem sabe ia sair fora, ou talvez, antes de amadurecer, antes de ficar rígido, de uma vez, se amolecia e se tornava um trigo. Agora é possível nós parar e refletir nessa ilustração e fazer, e pensar que um joio pode se tornar um trigo? Dentro do processo de crescimento, dentro do processo de desenvolvimento e pelo poder de Deus e por tudo isso é possível. Agora, depois que amadurece, não dá mais. Chegou o final. Aí é ponto final. Aí é a hora da colheita. Por isso que eu digo, nós que somos cristãos, nós que somos crentes em Jesus e que esperamos ainda, nós estamos em processo de salvação para morar no céu, nós temos que ter cuidado, porque a hora da colheita ela é imprevisível. Nós não temos a certeza que é hoje, que é amanhã, daqui a pouco, quem sabe pode ser, só Ele sabe. Então temos que estar preparados para esse dia, para quando Jesus vier, nós poder ter a alegria de subir para o céu, estar preparados. E Jesus saiu daquele lugar, pregando estas 4 mensagens, todas elas em ilustrações, que são parábolas. E estas parábolas são mensagens pregadas, não literalmente falando aquilo, mas ilustrativamente explicando aquilo que ele quer dizer. Então por isso ele disse, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele quis dizer assim, você tem que buscar a entender aquilo que eu estou dizendo, para que você possa compreender as verdades que eu estou a dizer a vocês. Aleluia, glória a Deus. Muito bom quando nós olhamos para tudo isso e começamos a ver que Deus, Ele tem preparado, tem ensinado, a igreja do Senhor tem buscado, de certa forma, viver corretamente a sua palavra e o Evangelho. Nós somos uma igreja pequena neste lugar. Nós somos um povo que reunimos aqui, mas uma coisa eu tenho certeza. Ninguém vai poder falar que a gente não falou que precisa ser fiel diante de Deus, porque a gente sempre tem pregado isso aqui. O trigo é o povo de Deus, o joio é o povo do diabo. No capítulo 25, ou melhor, no verso 25, disse assim, mas dormindo os homens veio o seu inimigo, semeou o joio em meio do trigo e retirou-se, foi embora. O povo de Deus crê em Deus e anda em seus caminhos, ama o Senhor Jesus de todo o coração, crê no sacrifício de Jesus na cruz como seu substituto. E o joio é totalmente contrário a estas verdades. Está longe de Deus, foi colocado no meio do trigo para os destruir. Aleluia. Segundo, o trigo possui a essência e o joio só possui a aparência. Mateus, o verso 13, verso 26, disse, quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu lá o teu campo, boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse, um inimigo é quem fez isso.
E os servos lhe disse: queres, pois, que nós vamos arrancá-lo? E ele disse: porém, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. O trigo, ele produz muitos frutos, alimenta as pessoas. O joio produz nada, é inútil, e se ingerido é como um veneno. Como eu disse, é nocivo ao homem. O trigo produz fruto do amor, alegria e paz, e o joio produz ódio, depressão e perturbação. O trigo produz a longanimidade, benignidade, bondade, e o joio, ele só produz impaciência, malignidade, perversidade. Enquanto o trigo produz a fruto da fidelidade, mansidão, domínio próprio, o joio produz infidelidade, rixa, desgraça na vida das pessoas. Dá para entender? Eu podia dizer aqui nessa noite, como Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como diz João em Apocalipse. As revelações de João em Apocalipse, todos os alertas, as 7 igrejas da Ásia, ele dizia isso. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prepare-se para andar no caminho do Senhor. Anda corretamente como servo verdadeiro do Senhor, não distanciando os seus propósitos e seus caminhos, para então ter a graça, a alegria de encontrar com o Senhor quando Ele vier sobre a terra. A igreja precisa ter esta visão. A igreja precisa querer isso. Eu fico pensando, e às vezes até meditando quanto tempo nós temos aqui na terra. Muitas pessoas se vão todos os dias. Jesus volta para a pessoa todos os dias. Na hora que você pensa que não, na hora que você menos espera, Jesus está voltando para certas pessoas. E aí tem pessoas que a gente até conhece, e quando acontece isso, a gente pensa: o que essa pessoa fez durante o tempo da sua vida, que foi tão curto? Mas quando estamos aí na nossa correria, na nossa preocupações com as coisas seculares, às vezes nós esquecemos de que o tempo está passando e tudo está nas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar nessa noite com você. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Eu quero Jesus, quando os discípulos chegam junto dele, ali no verso 36 a seguir, e ele tinha despedido a multidão, e Jesus chega em casa. E quando eles chegaram, então, os discípulos dizendo para ele: explica-nos para nós a parábola do joio e do campo. Aí ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-eis na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O verso 43 do capítulo 13 de Mateus. Mais uma vez, essa era a explicação que Jesus deu aos discípulos depois que chegou em casa. Glória a Deus. Quando você quiser refletir, eu vou pedir para você não esquecer de tudo isso aqui. Pega Mateus capítulo 13 e lê do primeiro ao último versículo, para que você possa refletir no que eu apliquei nesse lugar essa noite para a sua vida. Amém? Faça isso durante a semana. Faça com propósito. Faça: Senhor, eu quero entender melhor, eu quero descobrir ainda muito mais do que o que eu disse nessa noite, nesse capítulo, e eu vou ler ele, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ter uma percepção muito além daquilo que você imagina
acerca das pessoas, daquilo que você faz e daquilo que você precisa fazer também, acerca do reino de Deus aqui na face da terra. Não é brinquedo não, nós estamos em tempo de plantar. E Jesus está prestes para mandar os seus ceifeiros a colher aquilo que está plantado, amém? Glória a Deus, que Deus possa plantar esta palavra em seu coração e em nossos corações essa noite. Glória a Deus. Pai querido e amado, agora, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nós, ó Pai, nos entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos pecados, as nossas falhas, nós apresentamos diante do Senhor, porque Deus, nós não somos nada se o Senhor não estiver conosco, mas pela Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor, ó Deus, alcance a vida, ó Deus, nas nossas vidas, neste lugar esta noite, alcance o coração, Senhor, aqui, ó Deus, contrito, coração quebrantado ao Senhor, aquele que está, Senhor, ó Deus, amolecido, pronto para receber a Sua palavra, Senhor, ó Deus, alcance ele nessa noite, faça, Senhor, ó Deus, no meio deste povo, deste lugar, Senhor, uma geração de povos eleitos do Senhor, ó Deus, daqueles que vivem, ó Deus, porque o Senhor vive em nós, porque o Senhor, ó Pai, deu a oportunidade de nós poder estar aqui. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, ó Pai, desses irmãos que se encontram aqui, ó Deus, daqueles que nos ouvem nessa noite, Senhor, visita, Senhor, as nossas casas, visita os lares, ó Pai, desses irmãos, ó Deus, visita, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, cura, ó Pai, ainda, o Senhor é Deus de milagre, faça, Senhor, ó Deus, milagre no meio do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, agradecido ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Estamos chegando ao final e eu quero só lembrar a igreja que quinta-feira, né, nós reuniremos aqui, e que o próximo domingo já é o domingo de ceia, né? Santa Ceia. E o pastor Natanael vai estar trazendo a mensagem, amém? E nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. E vamos também, estava comentando hoje, essa semana que antecede a ceia, era a semana que nós costumamos fazer oração, mas ainda esse mês nós não vamos fazer. Aprova Deus dar a oportunidade e a graça de nós fazer no próximo mês ainda, devido a isso nós sempre fizemos, né? Às vezes o mês de janeiro e o mês de fevereiro talvez não tenha, mas nós faremos isso em seguida, logo após esse tempo, se assim Deus permitir, amém? Glória a Deus, amém. Estenda suas mãos. Senhor, muito obrigado, Pai querido, em nome de Jesus, nós vamos às nossas casas, nos guarde, nos dê uma semana cheia de bênção, de paz, abençoe teu povo, a tua igreja, em nome de Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja em nós, hoje e agora para sempre, amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa semana, em nome de Jesus, até quinta-feira.